galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o ano chegou ao fim, mas as confusões não param. E nós estamos aqui, como sempre, vídeo dividido em 4 partes, onde vamos começar falando do desgoverno, porque não param de aparecer aquelas notícias indesejáveis para o Lula, que tá aí de férias, né? Tá afastado dos holofotes, mas os holofotes não se afastam dele. Aí eu quero comentar ainda sobre o caso da ponte, que caiu. Saiu uma notícia aí nas últimas horas que, se fosse outro momento, eu acho que a gritaria seria muito mais alta. Tem aí o real brasileiro excluído das cotações do Google, ganhou inclusive uma editorial hoje no Estadão. Mais algumas coisas aí relacionadas à segurança pública ou insegurança pública, coisas ligadas à economia do desgoverno, para depois a gente falar de um caso que vai nos levar de volta a 2020. A turma do Estadão ontem comenta sobre um caso criminal, uma operação gigantesca aí da polícia, busca apreensão, gente presa, enfim, substâncias que deixam você biruta. E um personagem central aí dessa trama, podemos até falar que é uma espécie de espião que não é brasileiro, vem lá do Oriente, país gigantesco. Aí, enfim, a gente vai falar sobre isso, não quero adiantar muita coisa, para depois a gente falar sobre 2025, o ano aí que, segundo o próprio consórcio, promete ser um ano disruptivo para a direita no mundo inteiro. Trump, Milley, Bolsonaro, Europa, muita coisa pra gente falar nesse tópico. E no fim, se der tempo, o ano tá acabando, né? Mas tem diversas coisas aí que mantêm o Brasil acorrentado, impedindo o país de sair do lugar. Mas vamos lá. Gente, olha pra isso aqui. Olha pra isso daqui. Fiscais do DENIT aprovaram obra 2 meses antes da ponte cair. 2 meses antes da ponte cair, o fiscal falou, não, vamos liberar a obra. Não é possível que você não sabia o estado que as coisas estavam. Exatamente 2 meses antes da ponte Juscelino Kubitschek colapsar e deixar um rastro de óbitos, no último dia 22 de dezembro, fiscais do DENIT atestaram a qualidade de obras feitas na estrutura, que fica na divisa do Maranhão com Tocantins. Documento obtido pela Coluna mostra que 3 servidores do DENIT, vinculados ao Ministério dos Transportes, assinaram um chamado termo de recebimento definitivo que chancelou as obras tocadas pela Matéria Engenharia, empreiteira responsável pelos reparos na ponte. O reparo, né? Baita reparo. Em contato com a Coluna, o DENIT informou que as obras aprovadas pela fiscalização eram referentes apenas à manutenção da ponte, que consistia em reparos menores. Tanto o governo quanto a empreiteira afirmam que o referido contrato não previa a reabilitação funcional ou estrutural, intervenção de maior porte que poderia ter evitado o colapso da ponte. Essa aí é a justificativa, né, do governo para não, a gente não podia fazer nada, tudo mais. Só que essa argumentação para em pé, os próprios jornalistas desmontam. Em contato com a Coluna, o Ministério do Transportes informou que as recentes obras da Matéria Engenharia foram as únicas realizadas na ponte nos últimos anos. Diante disso, aí veja, a investigação da Polícia Federal deverá se debruçar sobre a seguinte questão. Se o DENIT tinha conhecimento de que a ponte carecia de pequenos reparos, como negligenciou a necessidade de uma urgente intervenção que poderia ter evitado o colapso da estrutura e poupado vidas? O DENIT alega que identificou a necessidade de reabilitação da ponte, mas que não conseguiu avançar com a licitação. Espera aí que faltou um pedaço dessa matéria, eu tô notando aqui agora. Espera aí um segundo. Espera aí. Vou até abrir ela por aqui mesmo, pelo site. Aqui. Pronto. Espera aí. Deixar... Aqui tá bom. Vou mostrar exatamente o que os jornalistas falaram. Ora, o fracasso da licitação não tira, obviamente, a responsabilidade do poder público no trágico episódio,
O mínimo que se esperava era que, diante da ausência de uma empreiteira qualificada no certame, a ponte fosse interditada. Então, tipo assim, não, o governo detectou aqui, a DNI identificou que precisava, mas a gente não conseguiu avançar com a licitação. Tá, se você sabe que tá com um problema estrutural, não, fica aí andando na ponte. Fica aí. Fica aí andando, tá de boa. É assim que funciona? Vocês acham que a justificativa do DENIT para em pé? Vocês acham? E aqui tá o documento aí, né? O termo de recebimento definitivo, assinado. Prioridades. Um governo de prioridades. Emendas de 35,6 milhões foram para shows e luzes LED, mas não para a ponte que caiu e matou 17 pessoas. Como é que você vai no lugar? Você tá vendo, ó, é uma ponte. É um negócio estrutural, porque é para as pessoas poderem se deslocar, não só pessoas, como também mercadorias diversas, né? Conectar o país. Algo importantíssimo. Aí tá lá, passando, né? O pessoal vê, não, tem que fazer aqui uns reparozinhos. Aí você não percebe que tem reparos estruturais para fazer, que a ponte pode cair. Você tá vendo a casa caindo aos pedaços e você tá preocupado que o tapete tá sujo. Não tem condição uma coisa dessa. Tente analisar o ocorrido como se você estivesse vivendo durante o governo Bolsonaro. Como seria a cobertura da imprensa? Como seria a cobertura da Rede Globo? O jornalismo parcial, tendencioso, passapanista da Rede Globo, que blinda o governo Lula, não comenta sobre este caso. Natuzaneri, Daniela Lima, Miriam Leitão, com toda a sua virulência para atacar qualquer pessoa que não baixe a cabeça para o petismo, estão em silêncio sobre o ocorrido. Essas 17 pessoas que vieram a óbito não importam. Não importam. Essas vidas, ó, por quê? Porque pode atrapalhar o desgoverno. É um absurdo o que acontece. E agora, além da vida que é irreparável, né, não tem valor que pague, quanto não vai gastar? Não era mais barato ter resolvido? Agora vai gastar mais. É o Brasil. É o Brasil. O Brasil do Dilma. Comentamos ontem sobre José Guimarães publicando uma fake news, né? Porque ele está tentando dar a entender que o governo Lula está brilhando, mas ele usava dados de 2022 do governo Bolsonaro. E a gente também comentou que é curioso que no governo Bolsonaro ele não fez nenhum elogio, nenhum tipo de reconhecimento que as coisas estavam dando certas. E Bolsonaro fala, né? O líder do governo Lula na Câmara, petista fazendo aquela fake news e usando dados do governo Bolsonaro para tentar enganar o internauta, alegando ser do governo do PT. Mais uma mentira diária explícita e nada de inquérito das fake news, buscas e apreensões, prisões, 100 dias seguidos de comentários no Jornal Nacional. Enquanto isso, acusam os outros há mais de 5 anos sem jamais mostrarem nada de concreto. Todos sabem qual o motivo. A democracia segue pujante e inabalável. Eu não ia trazer a postagem de Bolsonaro se no dia de ontem só tivesse isso, porque a gente já tinha comentado sobre esse caso, mas para relembrar o caso, daí a chance de Bolsonaro se pronunciar, tivemos atualizações. Após receber uma checada, que ele recebeu uma checada e apagou, José Guimarães falou o seguinte: na noite deste domingo, a assessoria do deputado Guimarães, em um ato de descuido, publicou informação equivocada e desatualizada. O mandato segue firme contra a campanha de fake news patrocinada diariamente pela extrema-direita. Pelo erro, pedimos desculpas. A Yara diz, né? Quando a direita posta coisas equivocadas é fake news. Quando a esquerda posta é descuido. Eles nunca dão um braço a torcer. São mentirosos, compulsivos e profissionais. E quando são desmentidos, se jogam no chão e se vitimizam. Essa é a esquerda brasileira. Falando até de fake news, o senhor Guga Noblar pegou uma postagem, que é a postagem original de Lori Alves, recebeu uma checada no Twitter. Eu não sei porque o Guga Noblar omitiu, você vê aqui, ele está cortada a postagem. Cortada, não aparece aqui embaixo, né? A checada que a Lori tomou. Aí o Ganoblar tomou outra checada. Esse perfil Nandi X, ele adora pegar postagens antigas de pessoas da esquerda
para mostrar a hipocrisia delas e como elas mentem. Aí tá ali, ó, Lore Alves foi preso, falando que o Nandiex foi preso. Onde é que ele está? Nunca mais vi. Aí o Ganoblá diz, a internet nada perdoa. Nada perdoa. Nandi X não foi preso. E até respondeu o post do Ganoblá. A esquerda mente, assim, esquerda petista em especial, assim, vivem para mentir. O Lula podia criar uma estatal de peneiras industriais. Ele tá fazendo uma peneira bem grande para ver se consegue tapar o sol. Porque o sol tá forte, viu? Minha Nossa Senhora, tá difícil tapar o sol. Dólar encerra o ano com valorização de 27%. Ou talvez você possa falar o contrário, né? O real desvaloriza. E Bovespa com perda de 10%. Não sei por que não coloca, né, que o real perdeu valor. Mas tudo bem. Em termos reais, dólar está mais caro que no auge da crise do governo Dilma. Porque estamos no governo Dilma. E o Carlos Bolsonaro diz, a Globo, os envolvidos nas missões dadas e cumpridas, e a militância paga necessitam criar mais uma cortina de fumaça urgente e fazer mais uma covardia na Venezuela do Norte. Para ver se consegue, né, abafar aí, porque tá difícil. Ou então a estatal de peneiras, aquelas peneiras assim gigantescas, sabe, mas assim, profissional, para ver se consegue abafar o que o Lula está aprontando. Sobre a questão do dólar, Samuel Pancher destaca, e o Estadão fez a editorial, o real brasileiro vai fechar o ano como uma das únicas moedas fora do painel de cotação do Google após um erro da plataforma virar alvo de ofício da AGU. Isso porque o Google, ele pega os valores de outras plataformas. Eles explicaram, foi da plataforma Morningstar, que acho que ela continua pegando aí do mercado de cripto, enfim, marcou 6,35. A turma do Lula foi para cima. Olha o nível das coisas. Você abre lá para ver, né, a comparação com o dólar, tem as moedas de diversos países. Países assim, minúsculos às vezes. O real não tá. O real brasileiro não está. Porque o Google não quer ser preso. Não quer ver suas operações sendo encerradas no Brasil. Tem que proteger Júnior. Júnior está sempre em perigo. A democracia brasileira. Ai, ai, ai. Aí, para terminar o ano, reforçando quem tá falando nos últimos dias, o Estadão, assim, tá fazendo oposição aberta. Já já, vocês vão ver o petismo acusar o Estadão de golpismo, chamar de PIG, né, Partido da Imprensa Golpista, que estão trabalhando contra o Estado Democrático de Direito. Vai ser lindo de ver, porque o Estadão bateu palmas para todos os absurdos. Acho que vai ser, se por algum dia o AGU for para cima do Estadão, você vai ficar contra, você vai sentir pena, você vai reclamar de quem fizer uma festa. Quem viveu era Bolsonaro, lembra muito bem o que o Estadão aprontou. Mas tudo bem. Google, o novo inimigo do povo. No dia 25 de dezembro passado, quem pesquisasse a cotação do dólar no Google obtinha como resposta o valor de 6,35, nada menos que 20 centavos acima da cotação real. Tratava-se de algo sem muita relevância, a não ser para o circo das redes sociais, e o erro logo foi corrigido. Mas o grande governo de Lula, empenhadíssimo em demonstrar que a moeda brasileira está sob ataque especulativo das forças ocultas do mercado, parece inclinado a tomar esse caso como prova de suas teorias da conspiração. E de quebra, ainda pretende fustigar uma das principais Big Techs, empresas que, segundo Lula, disse numa entrevista à TV Record em julho passado, ganham dinheiro disseminando inverdades. A AGU decidiu reunir subsídios para eventual atuação relacionada à informação incorreta e solicitou dados ao Banco Central. E, de acordo com a reportagem do Estadão, a intenção seria acionar a plataforma judicialmente. Cadeia neles, sem anistia. Muitos fatores levaram a disparada do dólar, mas nenhum deles pesou tanto quanto a timidez do pacote fiscal e a falta de empenho do executivo em defendê-lo. O Palácio do Planalto, porém, decidiu recorrer à surrada tática lulopetista de inventar complôs de inimigos do povo em vez de assumir a responsabilidade pela deterioração cambial, inflação fora da meta e trajetória da dívida pública. Aos poucos, o governo vai construindo sua narrativa de vitimização. Essa parte é interessante.
né? O Estadão falando, ó, o governo já está começando a tratar como vítima. Vem culpando o governo por diversos problemas. O Estadão está batendo no governo, já nos últimos, assim, de forma segura, confirmada. Saúde, já decreta que foi o governo Lula vencendo um fracasso. Saúde, meio ambiente, economia agora, isso ficou bem claro. Indicações, principalmente do judiciário. O Estadão aí não está muito satisfeito. E outra coisa que ele também, para mim, já está bem claro aí, que vão fazer oposição total. Saúde, meio ambiente, economia, as indicações para o judiciário. Tem mais alguma coisa que eles iam batendo. Mas agora não vou lembrar. Política externa já estava claro já, mas tem uma coisa que era relevante. Enfim, se eu lembrar, eu comento. Se é uma vítima, há um algoz. E esse algoz tem nome e sobrenome. A Faria Lima. Como se fosse uma sociedade secreta que opera nas sombras para destruir o país. A Faria Lima, inventada pelos petistas, cria e dissemina desinformação por meio de seus cúmplices nas Big Techs. Não poderia ser mais mentiroso. A Faria Lima é um braço do Haddad. Trabalha fechadinhos, um pro outro. Você não vê os grandes tubarões da Faria Lima reclamando. Pelo contrário. Olha o Dedé. O Dedé tá feliz da vida. O Dedé agora vai até para o ramo das artes. Teatro BTG. Tá todo mundo feliz, rapaz. Quem que tá reclamando? O ministro da SECOM, Paulo Pimenta, chegou às redes sociais dizer que a indústria das fake news está trabalhando mais uma vez contra o Brasil, por causa da declaração falsamente atribuída a Gabriel Galípolo, futuro presidente do Banco Central, de que consideraria artificial a alta do dólar. Galípolo desestimulou esse devaneio, mas a indústria petista de distorção da realidade para seus propósitos políticos é imparável. A investida da AGU parece fazer parte desse esforço. Isso chama minha atenção por outra razão. Mais uma vez, o Estadão ignora quem veio primeiro. Não sei se quem veio primeiro foi o ovo ou a galinha, mas nesse caso do dólar, o Paulo Pimenta, ele não inventou essa tese. Quem inventou essa tese foi a Globo. A Globo colocou essa tese no debate público. Aí o Paulo Pimenta pega o que a Globo disse e coloca para frente. O Estadão omite isso, e eu não acho que é para blindar a Globo. Eu acho que é para criticar ainda mais o Lula e expor ainda mais o governo ao caos que eles estão fazendo aí em termos econômicos. A AGU enviou ofícios à PF, à CVM, nos quais pediu a instauração de procedimentos policial e administrativo a fim de investigar fake news nas redes sociais. Depois disso, voltou a artilharia contra o Google por causa da cotação do dólar. No despacho em que a PGR solicita na Procuradoria da União, da República, da União, PGU, registra a solicitação da AGU, lê-se que o assunto é defesa do Estado e das instituições democráticas. Chega a cair. Júnior, sempre em perigo. Temos que proteger a democracia brasileira. É bastante improvável que toda essa patranha resulte em alguma coisa prática, mas sua utilidade já se tornou evidente. Ajudar a alimentar a farsa, segundo a qual o país está sob ataque, e que não fosse o complô dos desalmados operadores do mercado, seus sócios nas Big Techs contra Lula e o governo do PT, o Brasil estaria voando. Malditos especuladores. A gente comentou ontem, o governo Lula sancionou a lei que limita o aumento do salário mínimo. Enquanto isso, o governo editou uma medida provisória para reajustar salário de servidores federais. E você acha que ia reajustar para baixo ou para cima? Esse é o governo Lula, né? Não deixa ninguém para trás, ninguém que está perto deles. E aqui, só para complementar o assunto que a gente comentou nos últimos dias, que é o decreto do Lula sobre o uso da força por policiais, depois dos governadores de direita, mais de direita pelo menos, criticarem, veio a turma dos Soros, através do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e agora tem uma carta. Esse povo adora cartinha, né? Cartinha da democracia e tudo mais. Ex-ministros da Justiça rebatem governadores e defendem o decreto de Lula sobre ferramentas. Quem? Os ministros do FHC, Aloysio Nunes, que era motorista do Marighella, Nelson Jobim, grande Nelson Jobim, trabalha no BTG, com o Dedé, fala dele, Miguel Reale Júnior,
Tarso Genro. Isso aí é petista de coração, como é que ele vai ficar contra? Luiz Paulo Barreto, José Eduardo Cardoso. Da era Dilma também, como ficar contra? E o grande Raul Jugman, tá lá no IRE do Valfrido Vardi, os maiores amigos do Boulos, faz um programa junto com o Reinaldo Azevedo. Realmente, você vai ficar do lado de quem? Você vai ficar do lado de quem? Dos especialistas? Dos ministros? Ou dos governadores direitosos aí? Não, eu prefiro ficar com os grandes ministros. Eu nunca que vou ficar contra essa turma. Eles sempre estão certos. Errados somos nós. E é que tá falando de justiça? Segurança pública? Ou insegurança pública? Dá uma olhada nisso daqui. Que não me deu tanto destaque. Mas na hora que eu li isso, eu falei, meu amigo, eu conheço aquele nome. Marco Zeng. Esse é famoso. Esse é famoso. A história do homem que liga o sumiço de testes, né, da época do Fica em Casa, ao tráfico de substância lá da série Breaking Bad em São Paulo. A Renato fala assim, ó, o Dória escancarou as portas do Palácio dos Bandeirantes para estreitar laços com a comunada. Mas quem diria que essa parceria renderia práticas no estilo Breaking Bad em solo paulista, hein? Tudo coincidência ou o lead intermediou essa também? Renato que questiona, eu tô quieto. Aí veja só. A história do homem que liga o sumiço de testes na época do Fica em Casa. O empresário Zeng Xiaoyun era um homem de bem. Assim atestava a Associação Comuna do Brasil sobre o homem, então seu vice-presidente preso em 2020, sob a suspeita de liderar uma quadrilha flagrada com 15 mil testes e 2 milhões de equipamentos de proteção contra a doença importados lá da Comuna e furtados no aeroporto de Guarulhos. Agora, o homem mais conhecido como Marco Zeng é apontado como um dos líderes da máfia chinesa responsável por inundar São Paulo com a substância desse biruta em parceria com criminosos mexicanos e nigerianos. Se você não lembra desse ocorrido, mas eu peguei aqui a maior parte das coisas, só para você ter ideia de quando é que a gente comentou sobre isso, se tem tempo. Hoje é o episódio 1893. Acho que tem bastante tempo, né? A gente comentou sobre isso. Peraí, cadê aqui, ó? Acho que é esse. Esse mesmo. Hoje é o 1893. E a gente falava aqui, ó. Cadê a foto dele? Deixa eu ver se eu acho a foto dele. Ah, não tem. A foto dele não tem, mas depois eu mostro a foto dele. Vou tirar aqui, porque essa foto eu vou mostrar depois. Eu quero ter surpresa. Mas olha aqui, ó. Episódio 176. Mais de 1.700 dias atrás, lá estávamos nós falando. Juiz apõe 14 flagrados com 15 mil testes em prisão por tempo indeterminado. Zeng, Marco Zeng. Na época apareceu na imprensa, teve foto, teve tudo. Eu não quero mostrar pra vocês uma foto pra ser... Aqui, rapaz. Aqui. Aqui, ó. Esse aqui dá pra mostrar. Vai lá, ó. Da época da apreensão, ó. Qual a época da apreensão? Essa ferramentinha aqui foi encontrada com o Marco Zeng, né? Engraçado que o Estadão não menciona isso. Além dos dos testes, equipamento de proteção, os caras tinham umas ferramentas, né? Também tinham umas ferramentas. Mas tudo bem. Né? A gente entende aqui que o Estadão não precisa mencionar isso. Em 5 anos, o homem que frequentava o Palácio dos Bandeirantes, acompanhando autoridades e banqueiros do País Vermelho, em encontros com os governadores Geraldo Alckmin, nosso querido Chuchu, e Dodó, tornou-se o centro de 2 rumorosos inquéritos policiais. Desta vez, ele está entre os 22 presos da Operação Heisenberg, desencadeada pelo DENARC no último dia 17, após 6 meses de investigações para desarticular a rede que controla a produção e venda do cristal, que foi popularizado na série Breaking Bad. De imediato, segundo a investigação do DENARC,
os mexicanos assumiram o monopólio da produção, enquanto os comunas e nigerianos passaram a distribuí-las para festas embaladas. Cinema. Com o tempo, nigerianos liderados por Francis Philip e depois os comunas aprenderam a produzir. O povo também falsifica tudo, né? Até o que não presta. E começaram a cozinhá-la em móveis espalhados pela cidade. E aí foi aí que entrou a figura do Zeng. De acordo com o relatório do delegado Fernando José Santiago, um desses endereços era um apartamento de um condomínio na rua Almeida Torres, na Aclimatação, bairro de classe média no centro da cidade. Durante 90 dias, em que esteve sob vigilância, o apartamento recebeu 2.117 visitas de envolvidos nesse lindo esquema. Ali os policiais encontraram 2 quilos e prenderam em 2 de junho, aí tá lá o nome da galera, Bruce Lee, o Atum e o Rodízio. Rapaz, esses nomes são sensacionais. Prenderam o Bruce Lee. Agora, prender o Rodízio ainda é mais curioso, né? Prenderam o Rodízio. Eu não sei por que o nome do cara é Rodízio. Não? Eu fico me perguntando. Você vê a foto, até um cara de idade. Você deve comer muito, né? Rodízio. Enfim, no salário de rodízio, a perícia achou até uma receita. Como é que faz o processo? E aí, ao cruzar os nomes dos contatos com os documentos do carro, né, também estava lá com o carro, a Mercedes-Benz, a GLK 300, os investigadores descobriram que Rodízio mantinha contatos com Marco Zeng, a quem tratava como presidente. E com quem demonstrava, segundo a polícia, ter um estreito relacionamento, além de aparente subordinação. Os laços entre os donos não se limitavam às mensagens. Zeng foi flagrado pelos policiais no dia 16 de junho, visitando o apartamento onde o Rodízio foi preso 15 dias depois. Além disso, o Mercedes, apreendido pelos policiais com Rodízio, era do empresário, bem como era dele outro endereço usado como ponto de encontro e citado em conversas da máfia, né? Um sobrado na rua Cipriano Barata, no Ipiranga, na Zona Sul. Aí agora vamos voltar no tempo. Tudo isso aqui a gente comentou lá no episódio 174, 176, nem lembro. Deixa eu ver aqui, né? 176. Tudo isso a gente comentou no episódio 176. Tá duvidando? Pera aí. Só pra não parecer que eu sou... Eu devo parecer que sou mentiroso, né? Eu só dei uma readequada porque... Aí, ó. Olha lá. Tá tudo lá. Eu só dei uma ajeitada pra ficar mais bonitinho. Em reunião... São Paulo e Bank of China discutem ampliação de investimentos. Olha os investidores aí. Não vou falar mal para os liberais não virem para cima de mim, né? Não pode questionar os investidores. Grandes investidores. Olha ele. Olha o chuchu. Olha o chuchu. Esse aqui é o Marco Zeng. Foi preso de novo. De 2 vezes. Na terceira... já pode ir pro Fantástico e quem sabe se filiar a algum partido aí de esquerda e disputar as eleições como deputado federal. A nota do Estadão fala, não, a associação de comércio aí, né, falou bem deles e tudo mais. Pois bem, 2017, aqui é a Associação de São Paulo. Aí falava, né, o Brasil dá um boom aí, né, um boost, uma empurrada aí nas relações com a comunada. Ai... O banco aí, né? E a Xangai, a Associação Gera Xangai do Brasil, vão ajudar São Paulo, o governo de São Paulo, a atrair investimentos para o Estado. Os cabeças das duas instituições, respectivamente, Zeng e Marco Zeng, rapaz, falaram que isso aí após ter uma audiência com o Geraldo Alckmin. Parabéns, Alckmin. Você não sabia de nada, eu sei. Na época o Marco Zeng era um cara de reputação ilibada. Agora imagine o que o Marco Zeng anda fazendo. Isso aqui foi de 2017. 7 anos atrás. Já teve o que teve em 2020. Sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema? Eu vou te falar. Ele não tava sem máscara. Esse que era o problema. Se ele tivesse sem máscara, se o Marco Zeng tivesse sabe, uma bodeguinha que vende alguma coisa e que precisasse trabalhar. Você lembra do Profissão Repórter da Globo que saiu procurando gente na rua para destruir essas pessoas, humilhar essas pessoas pro Brasil e colocar como se fossem os grandes criminosos?
fechando estabelecimentos. Esse que é o problema. Marco Zeng não é uma dessas pessoas. Ele não estava assim precisando trabalhar, saindo na rua. Se fosse isso, aí estava preso até hoje. E outra coisa, que ele não fez nada de errado, né? Ele não falou mal de Júnior. Em momento nenhum, Júnior ficou sob perigo. Pelo contrário, Marco Zeng, tenho certeza que ele protege a democracia brasileira. Então, tá blindado. Blindado. Isso aqui a gente comentou na época. 2018. Marcos Mello assina parceria na área de agricultura com a cidade comando de Weifang. Também acompanharam a comitiva de Weifang em Mogi os representantes da Associação Xangai do Brasil, Marco Zeng, e da Casa Civil do Governo do Estado, Marcelo Pérez. Rapaz, o Zeng tá em tudo que era canto. Deixa eu ver se é essa. Não é a próxima. Marcos Mello e Rodrigues Achiuchi participam na comuna de reunião com empresas especiais na construção de casas populares. Mais uma vez, estava lá o Marco Zeng. Imagina, 2018. Imagina o que esse cidadão não aprontou ao longo dos anos. Com certeza nada, né? Com certeza é reputação ilibada nessa época. Ele só ficou malvado depois de 2020. A agenda do secretário Luiz Álvaro. Marco Zeng e o cônsul do Brasil. Incrível. Incrível o acesso que essas pessoas têm. O nome dele é Zeng Xiaoyun. Vocês viram ali, né? Representando a Associação Xangai Brasil. Essa aqui é a boa. Que é o perfil oficial, né? O site oficial da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Olha que curioso. Melo recebe empresários em busca de parcerias. Quem? Marco Zeng. O que é que eles ganharam? Olha que presente. De graça. Cavalo dado não se olha os dentes. Mogi das Cruzes recebeu a doação de equipamento de tecnologia da rua. Meu pai, negócio de câmera aí, sensacional, maravilhoso. Na época, antes do vídeo desse Marco Zeng, 12 dias antes, foi por 164. Vi um dossiê longo. Aí, sei lá, se a gente pode ser na Biblioteca Nacional, eu resolvi, ao invés de usar o Google, eu falei, vou usar aqui o Baidu, que é o buscador deles, para ver o que é que tem lá das matérias que publicaram no país deles sobre o Dória. Aí, o que a gente achou na época que a gente comentou? Dória, em 2017, foi visitar. Aí, o que é que Dória foi fazer? Dória foi inspecionar da rua. Que apresenta aí soluções de vigilância, monitoramento aí de pessoas, seus produtos, né? Fazer uma cooperação aí em termos de segurança. A empresa que o Dória foi visitar em 2017, essa daqui, que em 2019 estava fazendo doação para Mogi Mirim. É tudo coincidência. Tudo coincidência. Isso aqui não tem a ver com o caso do Zeng, mas é só pra gente relembrar um pouco do que acontecia, né? Ele foi um período de 11 de abril. Mas vamos ver aqui só pra provar que eu não tô inventando, ó. Faz parte do vídeo, ó. No final do vídeo aqui, ó. Que eu achei curioso. Falei, é o que a gente tava discutindo na época. O que acontecia na época. Porque as coisas vão passando e o povo esquece. Abril de 2020. Drones iniciam monitoramento de aglomerações e emitem avisos sonoros para isolamento social no Recife. Viva a ciência. Viva a ciência. Viva a ciência. Loucos é quem achava que isso daqui estava errado. Olha a Madalene Laxo. Grande amiga do Ayan, uma perseguidora nata. Eu já fui radicalmente contra o uso de balas de borracha contra manifestantes pela PM. Senhor Jesus, me perdoe pelo que estou pensando depois das passeatas de hoje. O povo vai pedindo para trabalhar, se manifestando enquanto fica em casa. O amigo dela, Lobão, amigo mesmo, fazer live junto. Recomendado, inclusive, pelo Alexandre Frota, né, como um dos intelectuais a serem escutados, ao lado da Madalene e do Ayan. O Frota falou isso. Só um segundo. Param. Odeio falar algo e não poder mostrar. Frota falou isso? Falou.
Eu peço sim ao povo brasileiro que deixe de ouvir Olavo de Carvalho e ouça mais Lobão, Marco Villa, Luciano Ayan, Madalene Lacks, dentre tantos outros, inclusive Henri Bugalho. Quando que o Frota falou isso? No dia 25 de setembro de 2019. Notas taquigráficas da Câmara. Então, não estou inventando nada. Não estou inventando nada. Eu tenho memória. As pessoas devem entender o seguinte: em tempos de conflito, calamidades, catástrofes, esse papo de liberalismos, liberdades pessoais, individualismo, tudo isso vai para o saco. O que vale agora é a disciplina pessoal em detrimento do bem comum, uma forte intervenção estatal e a solidariedade. E quem precisava trabalhar? Problema seu que precisa trabalhar. Isso é o que o Brasil vivia. Isso é o que o Brasil vivia. Aí o pessoal... É até um problema de quem estuda história, às vezes. Eu acho que, falando de história, vocês vão entender o seguinte, né? Que quando você vai estudar história, não adianta você querer analisar o que aconteceu na época com os olhos de hoje. Então, sei lá, você pega o que aconteceu em Roma. Fala, pô, o que tinha lá em Roma? Isso é um absurdo. Tá, mas na época, o que passava na cabeça dos caras era outra coisa. Não adianta você querer... Você não vai conseguir entender julgando com os olhos de hoje. Né? Não vai. Aí pega o governo Bolsonaro. Cara, as pessoas esqueceram que foi o Fique em Casa. As pessoas esqueceram o que foi o Fique em Casa. Foi o Fique em Casa, junto a Rodrigo Maia, junto ao próprio Poder Judiciário, junto à imprensa. Veio de todos os lados. Saindo da CPMI das fake news e 13 dias depois disso era a saída do Moro com acusação formal de que Bolsonaro estava interferindo na PF, que junto com as movimentações CPMI, 1 mês e 3 dias depois da saída do Moro, vem a primeira grande busca e apreensão do inquérito das fake news contra as pessoas da direita. Mas tudo começou com o Bolsonaro, ele não peitou a decisão do Ramagem. Foi mesmo. Foi isso daí, cara. Isso daí vai deixar o teu coraçãozinho quente? Vai te fazer assim, crer que se não fosse isso, o Brasil estava resolvido e que tu tem a resposta para tudo? Então fica com essa resposta, porque tu é um gênio. Tu é um gênio das análises. As pessoas não têm memória de nada. Deixa lá. Continuando aqui, a gente vai falar de um assunto acho que mais interessante. Amanhã é 2025. E até avisar pra você, né? A gente só vai se ver ano que vem. Amanhã, no caso. Análise. Batalha das emendas projeta 2025 instável na política. A única coisa que consegue desestabilizar o Brasil de verdade, né? Quando mexe no dinheiro. O ano 2024 vai terminar, mas a batalha das emendas não. Somente nas últimas 24 horas, o Supremo chamou o que o Congresso fez de balbúrdia. A Câmara sugeriu que o Senado faz parte disso também. E o Supremo colocou o Senado como alvo. Oh, que delícia. O governo disse que não vai pagar o Congresso. O que o próprio Supremo falou que podia pagar. E isso tudo enquanto a PF investiga a corrupção das emendas. A novela das emendas vai abrir o ano com potencial de ser a maior ameaça à estabilidade política do Brasil em 2025. Bom demais, hein? Eita, esse é o Brasil do Lula. Olha, acho. Que viagem foi essa? Apertei o botão, ele foi 1000 vezes pro lado. Joel Pinheiro da Fonseca, pegando aqui a sequência, foi em 2025, escreveu algo que acho que vem na linha do que eu comentei ontem pra vocês sobre o momento das coisas, do timing, das movimentações, né, os partidos políticos aí, né, recalculando suas rotas no Brasil, que eu também puxo a questão das eleições, falo, olha como foi a eleição de 16 nos Estados Unidos, que é muito similar a 18 no Brasil, a de 2020 lá, muito similar a 2022 aqui, agora de 2024 lá, tende a se repetir de forma similar a 26 aqui. E aí falar todo esse processo, e eu já escrevi um texto que eu falei, cara, acho que o Joel Pinheiro botou aí os neurônios para trabalhar. 2025, o ano da direita antissistema. Aí eu quis trazer porque às vezes eu sinto que quando eu falo uma coisa e não mostro, fica parecendo que eu sou um maluco, tô inventando. Mas olha o que diz o Joel, né? E ninguém vai falar que esse cara é bolsonarista ou de direita, ou conservador, ou chame do que quiser. Contra um consenso tecnocrático,
cosmopolita, globalizante, laico e progressista, ao menos no discurso ambientalista, ergue-se uma direita que é, ao contrário, próxima do homem comum, nacionalista, orgulhosa de suas raízes cristãs, conservadora e cética quanto às mudanças do clima. Então vamos traduzir. Consenso tecnocrático. Vou dar aquela frase que você vai entender. Técnico. 100% técnico. Só decisão técnica. Você deve vir algumas notícias na cabeça, né? Que você bota a mão na técnica. Cosmopolita. Globalismo. Na verdade, isso aqui tá ligado à questão imigratória. É uma cidade cosmopolita. Esse é o consenso. Globalizante. Querendo impor regras aí a níveis internacionais. Laico, traduza. Odeia o cristianismo. Esse aí é o consenso. Progressista, ou seja, de esquerda. O establishment é de esquerda. Woke. E é verde, né? SG. Nem que seja no discurso. E aí, olha qual é o ponto que nasce, ou pelo menos se coloca aí na pista, para fazer frente a esse establishment. Qual é o grupo que está fazendo frente a esse establishment? É um grupo liberal? Não. É um grupo libertário? Não. É o 38ão? Bitcoin também não. Próxima do homem comum, ou seja, uma direita, que é que a gente falou ontem do Trump. Olha as pautas que o Trump vinha comentando, olha como o Trump se aproximou de algumas coisas, de algumas pessoas, de grupos, até que estava mais distante da direita, falei até do Robert Kennedy Jr. Olha como a pauta do trabalho, melhorias trabalhistas, mais empregos, melhores salários, proteção da indústria nacional, coisa ligada à vida do homem comum. Nacionalista, Make America Great Again, né? Faça América grande de novo. A gente está falando do país deles. Quando você olha na Europa também, todos esses movimentos. Orgulhosa de suas raízes cristãs, né? O cristianismo, destaque. Conservadora, agenda anti-woke. E cética quanto à questão do clima, batendo de frente contra a questão ESG. Isso, na visão do Joel Pinheiro, é mais ou menos aí o meio de campo do que seria esse movimento antissistema. E esse movimento ele teria várias versões, algumas mais moderadas, outras mais extremistas, algumas mais intervencionistas, outras mais libertárias, mas todas com algo em comum, um sentimento antissistema. Em 2025, essa direita chegará mais longe do que nunca. Em 2017, Trump chegou ao poder cercado de assessores do establishment político republicano, que o contiveram de várias maneiras. Agora, esse próprio establishment se rendeu ao trumpismo e tem, portanto, menos capacidade de disposição de limitá-lo. Eu espero que isso aconteça no Brasil em 2026, que vença afastando o establishment. Mas, quando você olha a eleição de Bolsonaro, a quantidade de pangaré que colou ali, de blocos que não faziam parte daquele núcleo duro ideológico, não eram só os militares. Não olha a situação por essa ótica muito simplesinha. Uma galera, o próprio Moro, a própria turma lavajatista, na época da Vaza Jato isso ficou tão claro. E antes mesmo da Vaza Jato já tinham diversas matérias de jornalistas críticos que já olhavam a situação falando, é o partido dos procuradores, os caras têm claramente um projeto eleitoral. Moro foi ou não foi candidato? Moro é ou não é senador? Deltan Dallagnol foi ou não foi candidato? Foi ou não foi eleito deputado? É ou não é atualmente o embaixador do Novo? O projeto eleitoral segue. Quem foi que inventou a fake news contra Bolsonaro na época lá da campanha, do acordão? Foi ou não foi o Deltan Dallagnol? Existe ou não existe ações que seguem se repetindo dia após dia? Foi ou não foi o Deltan Dallagnol o autor da frase precisamos descolar do Bozo sem perder o apoio dos apoiadores do Bozo? Mas as pessoas não aprendem. Elas seguem na mesma insistência. O que aconteceu nos Estados Unidos, a forma como Trump chegou em 2017, foi igualzinha como Bolsonaro chegou em Brasília em 2019. Ao mesmo tempo, as Big Techs, antes opositoras de Trump, aí eles se acomodaram. Não falo só de Elon Musk, que agora ocupa o cargo mais disruptivo do novo governo e que já tem comprado briga com a ala mais nacionalista. Tá interessante de ver essa briga. Eu não vou comentar porque eu não tô a fim de entrar em uma nova briga nesse final de ano com a grande direita super conservadora para querer me acusar mais uma vez de ser parte da direita duguinista. Porque já surgiram comentários assim, olha, o pessoal aí criticando o Trump, você pode perceber que... Eu falei assim, velho, meu Deus do céu. Mas tem uma briga, se você não está acompanhando, é o seguinte.
a galera falou que ia limitar a questão imigratória, né? Preservar os empregos para os americanos. E aí o Elon Musk e o Vivek, eles estão batendo muito na tecla que precisa de mão de obra qualificada, não pode abrir mão dos vistos H1B ou HB1, que é aí, cara, principalmente na questão da Big Tech. E aí tá uma briga bonita de ver nas redes sociais. De maneira mais discreta, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg passaram da oposição a uma neutralidade amistosa. Com eles, fatias maiores do empresariado e do eleitorado se acostumam com as novas ideias do poder. E que ideias são essas? Basicamente, a rejeição às instituições que têm sido centrais no Ocidente liberal nas últimas décadas. ONU, OMS, OMC, próprio OCDE, que faz sentido para vocês, né? No plano global, os diversos órgãos e acordos internacionais. Assim, a mesma porcaria. No plano nacional, instituições independentes, que não se pautam pela vontade popular, né? Agências reguladoras, realmente, sempre ao lado das decisões técnicas. A imprensa profissional também, nossa, e o judiciário. Esse não precisa falar nada. Em ambos está em xeque a figura do especialista, cujo conhecimento e credenciais confeririam legitimidade para comandar as massas. Trump é sua negação. Na Europa, ainda um bastião da velha ordem que hoje se questiona, as duas principais potências, França e Alemanha, veem sua política em colapso, com a direita nacionalista conquistando cada vez mais espaço. Na Itália, a presidente nacionalista desponta como a liderança autoconfiante da defesa do legado cristão. Enquanto isso, na nossa América do Sul, todos os olhos em Milei. Ele começou o governo com um programa radical de cortes profundamente recessivo. Conseguiu controlar a inflação e produzir superávites ao custo inicial da contração econômica e piora social. Nos últimos meses, no entanto, contudo, dados oficiais indicam crescimento e redução do desemprego e da pobreza. Se essa recuperação se mostrar sustentável em 2025, será uma lição incontornável para um Brasil cujo governo não se decidiu se o problema fiscal é real ou mera invenção de especuladores. Para onde quer que se olhe, os velhos consensos estão em crise. De fora, tem a Rússia e a comunada. Se propõe como alternativa a democracia liberal e, por dentro, a nova direita, nascida nas redes, questiona seus alicerces. Quem disser que sabe onde isso dará, está blefando. O novo governo Trump chacoalhará os Estados Unidos e o mundo. E depois eu segue falando, desejo um final de ano. Então, assim, isso daí é basicamente que eu acho que eu vinha batendo na tecla há um bom tempo. A gente vem acompanhando esses assuntos aí. Quem pegar os asos aí vem diversos capítulos. E acho que do meio pro ano pra cá, vez ou outra, tem um tema que se repete no Atlas, que é soberanistas versus liberais. Estão sempre sendo ligados aí à velha ordem. Tá ruim, não tem pra onde correr. Então você vê, ó, o mundo, ele não é só 0-1, preto e branco. Tem a galera aí, globalista, que não está no mesmo barquinho de Rússia e comunada, que também não está no mesmo barquinho dessa direita que vem aí. Já falei isso diversas vezes, só vou repetir. Olhem o caminho que a direita vem marchando em diversos países. Olha o caminho que às vezes a direita brasileira vem percorrendo, né? Ainda mais depois do surgimento do movimento intergaláctico. Sei lá, eu acho que vale a pena olhar as fórmulas que deram certo lá fora e ver o que dá para ser adaptado para o Brasil, não só para eleger, né, a maior quantidade de pessoas possível, voltar aí com o presidente de direita, preferência Bolsonaro, se for a minha opinião, a partir de 1º de janeiro de 2027, mas realmente, gente, para conseguir implementar a mudança que vai ser melhor para a população. Falando da Alemanha, olha quem aparece. É sempre ele, né? É incrível. A Alemanha acusa Musk de tentar interferir em eleição ao apoiar ultradireita. Essa matéria aqui é um primor para você ver como o Jamil Chad é uma piada. Primeiro ele começa a falar de ultradireita, né? A FD seria ultradireita. Aí ele vai lá e diz que o Elon Musk vem fazendo uma campanha pela extrema-direita. Cara, tem que se decidir, irmão. Ou é ultradireita ou é extrema-direita. Você tá muito confuso, cara.
Aí ele fala que essa campanha do Elon Musk, a favor da ultradireita, da extrema-direita, está irritando tanto a esquerda quanto os conservadores. Está irritando os conservadores. Por que está irritando os conservadores? Porque Elon Musk não disfarça a sua intenção de promover movimentos ultraconservadores. Ah, entendi. É porque os conservadores estão chateados porque Elon Musk está do lado dos ultraconservadores. Faz algum sentido isso? Não. Toda hora é um rótulo diferente. Os conservadores é a turma do... acho que é CFU. Esse é o nome do cara lá. Começa com E. Aí, ó. Frederick Mass. Esse cara aqui. Esqueci o nome do partido dele. É tipo a democracia. É tipo a turma da Angela Merkel. Não, os conservadores estão chateados com Elon Musk. Por quê? Porque ele está apoiando os ultraconservadores. Faz algum sentido? Não, nenhum. Zero. É porque aqui é apenas uma peça de propaganda. A porta-voz do governo diz que o endosso de Elon Musk, FD, era uma recomendação para votar em um partido que está sendo monitorado pela inteligência doméstica e pela BIM, sob a suspeita de ser extremista de direita. Parece até que estamos no Brasil. O candidato que lidera as pesquisas de opinião, o conservador, nossa, super conservador, o Merz, também atacou a postura do Musk. Não me lembro na história das democracias ocidentais um caso comparável de interferência na campanha eleitoral de um país aliado. Então, eu até concordaria com o Merz. Eu não acho que é bacana o Elon Musk ficar dando pitaco em outro país. Eu realmente não acho. Mas sabe qual é o problema? Que a turma do Soros dá pitaco em tudo que é país. Enfia dinheiro. Dinheiro. Quando não, outras nações ficam financiando movimentos políticos. Não tem uma palavra dos democratas. A turminha da democracia não dá uma palavra sobre isso. Aí quando Elon Musk faz um tweet, todo mundo se joga no chão. Então não tenho como concordar contigo. Porque tu é incoerente. Tu é incoerente. Musk tenta normalizar a extrema-direita. A polêmica cresceu porque semana passada Elon Musk escreveu um texto, soltou lá no jornal, e ele insiste em normalizar a extrema-direita e rejeitar qualquer relação com o movimento do bigode, lá do alemão do bigode. O Elon Musk falou o seguinte, cara, o retrato da FD como extrema-direita é claramente falso, considerando que Alice Weidel, que é a líder do partido, tem um parceiro do mesmo sexo do Sri Lanka. Isso soa como o alemão do bigode pra você? Pelo amor de Deus. Que extremismo é esse? Ultra conservador. A pessoa que gosta de pessoas do mesmo sexo. Faz algum sentido a nota do Jamil Chat? Faz algum sentido pra você? Eu acho que ultraconservador seria contra esse tipo de coisa. Mas tudo bem, né? Uma das defensoras da aproximação entre o AfD e Elon Musk é Beatrix von Storch. Quem é aquela que veio ao Brasil, rapaz? Que bateu foto com... acho que Bolsonaro... não sei se bateu com Bolsonaro, com Eduardo Bolsonaro bateu. Rapaz. E o avô dela, hein? O avô dela era do governo lá do alemão. Ó. Tá provado. O partido é ainda o primeiro a ser colocado sob vigilância desde 1945 pelo Serviço de Inteligência Doméstica da Alemanha. O motivo? Suspeita de tentativa de minar a Constituição. Meu Deus! Deixa eu ver como é que se fala aqui em alemão um negócio. Deixa eu ver como é que se fala em alemão um negócio. Dá play aqui no áudio. Deixa eu ver. Botar aqui alemão. Tá alemão aqui? Cadê o alemão? Germã. Pronto. Botar alemão aqui, botar em português. Deixa eu ver. Pronto. Deixa eu ver se dá pra... deixa eu ver se dá play aqui. Deixa eu ver, não. Vai. Der Cousin von Junior ist in Gefahr. Entendeu? Der Cousin von Junior ist in Gefahr. Sabe o que significa isso? O primo de Júnior está em perigo. Júnior tem um primo. A democracia, a Constituição também está sob perigo. Meu Deus do céu. A família de Júnior é um caso sério. Está o tempo todo em perigo. O tempo... é porque a democracia é uma luta diária.
Aí você vem pro Brasil, falar de junho. Olha lá, ó. Pokémon defende IBGE e diz que o ataque às estatísticas oficiais visa matar a democracia. Meu Deus, protejam Júnior. Precisamos de mais um inquérito pra proteger esse menino, rapaz. Menino levado à democracia. Marcinho Pokémon levou o IBGE a incluir Bolsa Família como ocupação para salvar a democracia. Quem discorda é golpista. Brasil de Lula, né? Marcinho Pokémon aqui, ó. Pokémon. Você que tá preocupado com o Estado Democrático de Direito. Juros e dólar em alta devem aumentar a inadimplência de empresas em 2025. Eu acho que isso aqui coloca a democracia brasileira muito mais em risco. Neste ano, 7 milhões de companhias não conseguiram cumprir seus compromissos em dia. Especialistas veem dificuldade para o próximo ano. Imagine. Com 7 milhões de CNPJs inadimplentes, o que representa cerca de 33% dos CNPJs ativos no Brasil e mais de 68 milhões de CPFs endividados, o governo segue focado no financismo, enquanto empresas e famílias lutam para sobreviver à escravidão do crédito. Entendeu por que o governo do PT é sempre bom para os banqueiros? E indo aqui para nossa reta final, eu não estou fazendo um bom tweet ultimamente. O paradoxo da CVM e o mercado de capitais. Vê só. O que diz o sócio da XP. Se queremos um mercado de capitais ainda mais desenvolvido, precisamos lutar pelo fortalecimento da autarquia e pelo reconhecimento de seu quadro de colaboradores. Temos que empoderar ainda mais as agências reguladoras. Renato fala assim, peraí, a CVM quer mais poder para continuar o quê? Forçando políticas SG? Com a desculpa de desenvolver o mercado, está buscando impor mais regulamentação, mais regras, mais compliance, em outras palavras, mais dificuldade. Isso serve para proteger os monopólios já estabelecidos? Pergunta. Afinal, quem regula a CVM? A quem, né? A quem a entidade realmente presta contas? Sério, gente, assim, não, o mercado desenvolver mais como? Como é que vai desenvolver mais? Eu já que o mercado desenvolvia mais quando mais pessoas tinham mais ideias e colocava dinheiro, né, para tirar essas ideias do papel, faziam novos empreendimentos, criavam novas empresas e faziam IPOs dessas empresas para captar e o mercado cada vez mais dinâmico, mais opções. É incrível como no Brasil o que faz o mercado crescer é dar mais poder para a agência reguladora continuar criando mais e mais regras, mais e mais regras, mais e mais regras. 11 empresas brasileiras agora fazem parte do índice Dow Jones de sustentabilidade global. Índice lista as empresas que mais se destacaram na agenda de práticas de ESG dentro do universo de 2.500 companhias. Aí vamos dar uma olhada. 11 empresas brasileiras fazem parte do Dow Jones. São elas: Bradesco, Banco do Brasil, CEMIG, Itaú Unibanco, Itaúsa, Lojas Renner, Cosan, Petrobras, Klabin, Telefônica Brasil e Rumo. Engraçado que não tem uma empresa de verdade. Ou é estatal ou é bancada pelo povo. Ele tá querendo dizer que são os campeões nacionais. Olha que curioso. O que é que o Bradesco produz? Tu compra algum produto do Bradesco? Não, é banco. Banco do Brasil? A CEMIG é energia, né? Beleza. Itaú Unibanco. Banco. Lojas Renner é varejo. Alguém produz, eles só revendem. A Cosan, beleza, é um conglomerado. Umas coisinhas, nosso grande Rubens Ometo, grande campeão nacional. Aí você tem a Petrobras, que realmente produz alguma coisa, Klabin também, papel. Telefone que arruma a questão aí de ferrovias do Rubens Ometo. Assim, as principais empresas com seus indicadores, bancos. Nossa, como os bancos são sustentáveis. Que loucura! Classificando empresas porque elas são sustentáveis, que elas estão salvando o planeta. Fazenda, cujo sócio é Bruno Galhaço,
é acusada de emitir tokens de carbono irregulares e indícios de grilagem. INCRA, Justiça do Amazonas e MapBiomas apontaram irregularidades em área de 148 mil hectares no coração da Amazônia. Ora, uma fazenda de 148 mil hectares, quase do tamanho da cidade de São Paulo, que tem 152 mil. Imagine, basicamente a cidade de São Paulo. Ligada a Bruno Galeasso, a lastrerosa do oquismo está sendo investigada por gerar créditos de carbono em áreas de grilagem. Isso não é greenwashing, né? Lavagem verde? Manipulação de números? E para terminar o ano com essa notícia, a nova corrida do ouro dos bilionários é capturar o carbono para te vender crédito de carbono. Produzir? Para que produzir, né? Para que? Não tem mais uma. Para que produzir, pô? Você pode só capturar carbono. Aí a gente terminando com isso daqui, ó. Na verdade, com duas coisas. Pra gente terminar o ano bem, já que tá falando de produzir, né? Para que produzir? Nos últimos dias, a Globo publicou esse editorial. Produtividade é a maior fraqueza da economia brasileira. Porque a gente não está produzindo nada. O mercado de trabalho aquecido não deve trazer ilusão. Sem aumentar a eficiência, é inevitável o retrocesso. Pois é, a gente tem que produzir mais. Tem que começar a pensar mais nisso do que a economia rentista, financista aí do governo Lula. Produtividade e toda a burocracia que beneficia os campeões nacionais quebrando os pequenos. E toda a carga tributária que torna o ecossistema de inovação infértil. A maior fraqueza da economia brasileira são as travas impostas pelo sistema. E aí, a gente encerra o ano com essa notícia. O que é urgente na agenda do Brasil? Eu, crente, né, achando que a Miriam Leitão estava preocupada em ter um projeto de país, um projeto de nação, um direcionamento. Mas Miriam Leitão parece que está junto aí dos bilionários que estão preocupados em capturar carbono. A urgência da Miriam Leitão para uma agenda de Brasil é o combate ao preconceito. Não que isso não seja um problema, mas acho que se tem uma coisa no Brasil que ainda é pior, é a pobreza. Tá ruim, viu? O povo tá cada dia com menos poder de compra, com menos capacidade de fazer qualquer coisa. Vendo a insegurança aumentar, vendo a saúde piorar, vendo a qualidade da educação piorar. O cenário aí no horizonte pintando não é bacana. A esperança tá cada dia menor. Pelo menos aí através do governo Lula, né? A esperança é no pós-Lula. Pelo menos acho que a maior parte das pessoas mais à direita pensam assim. Enfim, ao observar aí que irá acontecer ao longo do ano que vem, eu deixo aqui aquele feliz ano novo, feliz 2025. Obrigado a todos aí que nos acompanharam ao longo desse ano 2024. Acho que produzimos bastante, não falhamos um único dia. 365 dias, 365 vídeos. Deixa eu ver, dia 15 agora foi publicado. Então, sim, ao longo desse ano foram publicados 12 atlas. Nada aí, 4.000 páginas escritas. Eu, minha mãe, Gabriela Texugo e a Mari fazendo design. Fora participações em lives, entrevistas, vídeo no canal secundário. Enfim, Quinto Elemento. Trabalhamos, viu? Rapaz, pode falar o que for. Pode não ser nem útil, mas falar que não trabalha, a gente trabalha, a gente não para nunca. E aí, a gente vai dar aquela pausa até ano que vem. Amanhã já, né? Amanhã, quando normalmente faço todo ano, acho que eu vou abrir uma live de manhã. Talvez 8, talvez 15 minutos mais cedo, porque aí se for live, acho que vai acabar, vai demorar um pouquinho mais. Acho que abrir umas 8. Até dormindo aí, né? Vocês aí vão curtir a noite, gandaia, eu vou estar aqui. Aí acho que dar umas coisinhas que aconteceu, alguma notícia que te rolar, interagir aí um pouco, responder alguns comentários que tiver de dúvida, pra gente poder começar o nosso ano começando, né, com tudo. E é isso. Muito obrigado mesmo a você pela audiência. Que em 2025 possamos ir ainda mais longe. Esse ano já teve mesmo vários dossiês históricos também. Dossiês históricos têm um espaço no meu coração diferenciado. Teremos, com certeza, mais no ano que vem. Só precisa ter um pouquinho mais de tempo. A minha vida também correndo nos últimos dias de dezembro.
sem nenhum apoio de minha sogra, basicamente isso, passou uma coisa de saúde. E tem uma coisa pra falar? Acho que não. Mais uma vez, feliz 2024, entre mortos e feridos, sobrevivemos. Fizer meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, postar no canal, Tamo Tony Valeu, tem um peito na descrição. Ano que vem saberemos se eu venci o iBest ou não. Se eu venci, será um bicampeonato. Então encerraremos 2024 com tudo isso e ainda a vitória no iBest. E eu vou ficar muito feliz, óbvio. E é isso, gente. Tamo junto, valeu. Até amanhã. Fui.